Fazer uso da palavra o senhor Willy Rosa, assessor parlamentar da Câmara Municipal, assessor do vereador Sargento Joelson. Boa noite a todos, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, com saúde. Gostaria de agradecer também a todas as TDIs que estão aqui. Eu parabenizo todos vocês na pessoa da professora Rosilene, que é a presidente do sindicato, do Sind TDI. Gostaria de saudar toda a imprensa que se faz aqui presente e toda a população cuiabana, na pessoa da minha esposa que está me assistindo. Gostaria de saudar essa Casa Legislativa, na pessoa do deputado Dr. Eliseu, e gostaria de saudar o Legislativo Municipal, na pessoa do vereador Sargento Joelson, que é quem endossou desde o início essa causa, como bem falado pelo deputado Sargento Eliseu, endossou essa causa junto às TDIs, e hoje estou aqui pela mentoria do Sargento Joelson para poder trazer um pouco para vocês das questões, das controvérsias que muitas vezes têm sido colocadas como um empecilho para reconhecer o direito que já está consolidado a esta classe, que na verdade nós devemos parar e pensar antes de chamá-las, porque não são TDIs, né? Daqui a pouco vão ter que alterar para SIND-PDI, né? Sindicato das Professoras de Desenvolvimento Infantil. Senhores, o tema trazido ao debate nessa oportunidade, a doutora Juliana usou uma fala mais, como ela disse, acalorada, tomada pela emoção, como essas controvérsias têm sido colocadas muitas vezes pela Secretaria de Educação e até mesmo pelo Legislativo, pelo Executivo em alguns municípios. Então, eu vou fazer uso da fala por um tom mais jurídico, até porque eu acredito que, como nós estamos, graças a Deus, tendo essa visibilidade aqui hoje, que a gente possa conseguir esclarecer de uma vez por todas que não há impedimento jurídico, político, legal, para que seja reconhecido o direito que a gente está pleiteando aqui hoje. Ok? Como dito no início, a mudança da nomenclatura esperada aqui pelas TDIs depende de ato político, de decreto executivo promulgado pelo prefeito municipal, o que até o momento não ocorreu. Assim, permanecem as TDIs atuando em verdadeiro desvio de função, enquanto tal irregularidade não é sanada. O motivo dessa audiência pública de hoje é justamente isso, trazer essa situação à tona para, contando com o apoio do Legislativo, com os demais órgãos, com os demais poderes, a gente possa dar visibilidade a esse movimento e conseguir esse direito. A Lei 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, de forma clara e didática, dispõe sobre todos os níveis de educação nacional, educação básica ao nível superior, estabelecendo princípios, deveres a serem obedecidos pelos entes federados, a forma como se dará a organização da educação nacional, além de apresentar os conceitos do profissional de educação em cada um desses níveis. Dentre esses níveis escolares, o artigo 21 da LDB, Lei Federal, já deixa claro que a educação escolar, a nível nacional, é composta pela educação básica, formada pela educação infantil, fundamental e médio, e a educação superior. No tocante à educação infantil, o artigo 30, incisos 1 e 2 da LDB dispõe que esta será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, 3 anos e 11 meses de idade, e pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Em harmonia com o que preconiza a LDB, a Lei Orgânica do Município de Cuiabá, em seu artigo 128, dispõe que o município organizará seu sistema de ensino, garantindo a todos ensino de qualidade, gratuito em todos os níveis, pautado nos ideais de igualdade, liberdade e solidariedade social, visando o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Inciso 1º, na educação infantil, em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Portanto, a primeira constatação que já temos aqui é, no ambiente das creches municipais de Cuiabá, para crianças de até 3 anos e 11 meses de idade, compõe a educação infantil legitimada pela LDB. Nesta linha de pensar, o artigo 61 da LDB apresenta qual é o rol desses profissionais que compõem a educação básica a nível nacional. Artigo 61. Consideram-se os profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são
Inciso 1º, professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Inciso 2º, trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Inciso 3º, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Inciso 4º, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado. E inciso 5º, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Assim, a LDB arremata no artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Pela leitura desses últimos artigos da LDB, temos outra conclusão, que os profissionais da educação que possuem formação a partir do nível médio para exercício do magistério na educação infantil já atingem os requisitos suficientes para atuarem como docentes. Por dedução lógica, concluímos também que, se de um lado a educação infantil está reconhecida que ela é composta pelas creches para crianças de 3 anos, de 0 a 3 anos e 11 meses de idade. E, por outro lado, reconhece que os profissionais que têm os requisitos mínimos de formação em nível médio no exercício da docência serão considerados como profissionais docentes, automaticamente nós deduzimos que nas creches municipais de Cuiabá são realizadas atividades pedagógicas de docência. Essa conclusão é de suma importância, pois a Lei Federal 11.738, de 2008, que é a que institui o piso salarial profissional para os profissionais do magistério, conceitua em seu artigo 2º, parágrafo 2º, que, por profissionais do magistério público da educação básica, entende-se aqueles que desempenham as atividades de docência, as de suporte pedagógico à docência, isso é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas nos âmbitos da Unidade Escolar de Educação Básica em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela Legislação Federal de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. De igual modo, o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal, que prevê sobre a aposentadoria especial para os profissionais exercentes do magistério, dispõe que os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação disposta neste artigo, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar. Assim, com base nessas breves considerações, resta saber se as TDIs, profissionais de educação infantil, lotados nas creches municipais de Cuiabá, estão enquadrados como profissionais de docência e se as atividades por elas desempenhadas possuem o mesmo caráter pedagógico que é requisitado pelas leis federais 11.138 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E a resposta para isso é sim. A primeira afirmação dessa constatação se dá pelo seguinte motivo. As descrições das atividades a serem exercidas pelas TDIs nos editais dos concursos em que foram aprovadas já deixavam claro que elas exerceriam atividades de magistério. Ipsis literis. Cargo técnico em desenvolvimento infantil, atribuições inerentes à gestão da creche e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos, responsável pelo planejamento pedagógico. Só aqui interessa. Edital número 01 de 2010. A simples leitura dessas atividades constantes nesse edital já deixa claro, se a LDB prevê que os profissionais do magistério são aqueles que exercem, entre outras atividades, o planejamento pedagógico, já estava claro que lá em 2010, no primeiro edital publicado pelo município, das TDIs, já estava claro que eles têm plena ciência que as TDIs exercem atividade de magistério. Essa atividade está constante no edital. O município já contratou, já propôs o concurso e elas já foram aprovadas para exercer na educação de Cuiabá
na função de magistério. Os requisitos necessários para a investidura no cargo também estão previstos no mesmo edital, que diz assim: requisitos básicos para o cargo de técnico em desenvolvimento infantil: certificado ou atestado de conclusão de ensino médio, profissionalizante em magistério, ou diploma de graduação de licenciatura plena em pedagogia devidamente registrado. Exatamente os requisitos mínimos que são exigidos pela LDB e pela Lei Federal 11.138, 2008. Aliás, como a professora Rosilene comentou aqui, a maioria, se não todas as TDIs, já possuem formação em nível superior e pelo menos mestrado, especialização, dentre outros. Este primeiro fato talvez suscitaria eventuais controvérsias no sentido de que tais atividades, por mais que possuam um caráter eminentemente pedagógico, não serviria para enquadrar as TDIs na classe da docência, porque elas exercem apenas suporte aos professores de carreira que estão dentro das creches. Só que é aí que vem o segundo fato: não existem professores lotados na Secretaria de Educação de Cuiabá, contratados, vinculados a nenhuma das creches municipais de Cuiabá. Isso mesmo, não há nenhum professor de carreira contratado para atuar nas creches municipais de Cuiabá. E de onde vem essa informação? Do próprio portal da Transparência de Cuiabá. Qualquer creche do município, basta a mera consulta no portal da Transparência, que vocês verão que não há nenhum professor contratado para atuar nas creches municipais de Cuiabá. Eu acredito que esse fato, por si só, já é prova mais que suficiente que... É uma situação assim, tão fácil de ser visualizada, de ser compreendida, né? Mas sigamos. Como a professora Rosilene falou, nós tivemos a oportunidade, deputado Eliseu, na semana passada, de nos reunirmos com o doutor Miguel Lessarenko, promotor de justiça, né, responsável pela educação no município de Cuiabá. E realmente a situação nos deixou um pouco chateados, porque, primeiramente, foi convocado, nós convocamos uma reunião com ele, e ele chamou o pessoal da Secretaria de Educação, nas pessoas da senhora Lucilene e do senhor Marcos, servidores públicos da Secretaria de Educação, para nos acompanhar nessa reunião. E quando nós apresentamos a nossa situação, a primeira pergunta feita por ele foi: uai, mas existe sindicato das técnicas de desenvolvimento infantil? Eu não sabia. E a segunda pergunta dele foi: ué, mas nas creches, elas dão aula? É exercido o magistério nas creches? Seria irônico, né, se não fosse, diga-se de passagem, desrespeitoso com a classe, né? Certamente, como a professora Rosilene falou, não conhece a realidade dos chãos das creches municipais de Cuiabá. Na ocasião, aqui ratificando tudo que a gente falou, o promotor de justiça convocou a Secretaria de Educação e lá a senhora Lucilene ratificou que nas creches municipais de Cuiabá não existem professores contratados. E quando questionado pela senhora Rosilene se eles teriam ciência de quantos servidores comporiam a classe das TDIs, eles falaram em torno de 2.200 TDIs nas creches municipais de Cuiabá. Só para encerrar esses breves fatos que comprovam, sem sombra de dúvidas, que as TDIs são professoras e que exercem as funções de magistério nas creches, basta consultar também a transparência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que disponibiliza todos os documentos que são elaborados por cada uma das creches municipais, como projeto político-pedagógico, sempre esqueço essa sigla, matriz curricular e outros documentos elaborados para demonstrar como funciona o eixo pedagógico dentro das creches. Todos eles demonstram que dentro das creches há uma estrutura complexa, há uma estrutura organizada de atividades relacionadas à pedagogia e à docência. Contudo, muitos desses projetos, desses PPPs, dizem que essas funções são realizadas pelos professores de carreira que não existem. Então, mais uma vez, nós só podemos presumir, concluir que são as TDIs, as verdadeiras professoras que exercem todas essas atividades de docência e pedagogia dentro das creches municipais. Essa situação, como se pode ver, é de fácil compreensão, e as creches fazem parte da educação infantil. As TDIs são professoras de educação infantil, mas não são reconhecidas como professoras. E aí vem o impedimento
que eu preciso apresentar a vocês para que seja controvertido esse ponto, né, esclarecido, na verdade, esse ponto, para que não haja mais dúvidas acerca desta pretensão. Vigora no município de Cuiabá atualmente a Lei Complementar número 220 de 2010, que no seu artigo 3º prevê que as atribuições das TDIs estão limitadas apenas a cuidar e educar, e que dos 8 cargos de profissionais de educação previstos ali, o único que desenvolve as funções relativas à docência, magistério, é o de professor. Essa previsão legal me remete a pensar que ou o município de Cuiabá, com a promulgação dessa lei, está dizendo que as creches não estão desenvolvendo atividades, não estão dando aula para as crianças, não estão preparando as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade, né, com as atividades de pedagogia, ou me remete a pensar que restringiram as atividades que são desempenhadas pelas TDIs, como a professora Rosilene falou, provavelmente sob o subterfúgio de ter um proveito econômico, tentando contratar mão de obra barata para realizar o serviço, para realizar a função de verdadeiras professoras regentes, que são o que são dentro das salas de aula das creches. Por essa simples previsão normativa, como eu disse, as TDIs são impedidas de serem reconhecidas como profissionais de educação, e isso impede que seja lhes aplicado o piso salarial mínimo previsto na Lei Federal 11.138 de 2008, bem como que elas tenham direito à aposentadoria especial prevista na Constituição Federal, ou seja, têm os seus direitos aqui mitigados, violados pela existência dessa Lei Complementar de 2010. Estou aqui com um parecer emitido pela Secretaria de Educação em relação a essa situação, que foi juntado nos autos de uma ação proposta por outra TDI, que vem questionando justamente essa situação. Ela foi contratada em concurso público para poder prestar o serviço de TDI, que, como eles mesmos fazem questão de dizer, só se limita ao cuidar e educar, né? Mas que, na prática, coloca elas para exercer todas as atividades de professor, que vai desde a ministração de aulas, reuniões, aplicação de provas, correção de provas, relatórios dos alunos, correto? Ou seja, mesmo diante de leis federais que dispõem sobre o sistema educacional a nível nacional, a Secretaria de Educação não reconhece esse direito das TDIs, porque elas sabem que as TDIs desenvolvem atividade de magistério nas creches. Só que, como dito para a gente no dia da reunião, mas a educação só começa a partir dos 4 anos de idade. É isso aí, pessoal. Exatamente. Perfeito. 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 Não, porque realmente como... Qual é o nome da senhora? É realmente como a Márcia acabou de falar, a situação é tão clara, né, que nem precisaria ser levado esse debate se estendendo, né, durante tanto tempo. A situação é evidente, né? Realmente há uma recusa aí imotivada para que seja reconhecido esse direito. Então, senhor deputado, se nós estivéssemos lidando apenas com alguns casos isolados, poderíamos alegar um eventual desvio de função apenas, que, apesar disso, já é irregular por si só, né? Nesse sentido, eu fiz questão de fazer 2 recortes aqui relacionados a precedentes, né, a julgados dos tribunais do Brasil, né, pátrios, relacionados ao desvio de função justamente pelo fato de não existir professores contratados dentro das creches e algum profissional, aqui se relativiza entre monitores de creche, né, técnicos de desenvolvimento infantil, cada estado e município tem a sua própria nomenclatura, mas que, no fundo, é a mesma situação. Essa julgada é de 2018, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Comprovação de que o servidor atuava sozinho na realização da avaliação das crianças, preenchimento de diário de classe e relatório individual de cada aluno, descaracterizado o caráter acessório e auxiliar do cargo no qual o autor ingressou no serviço público, que existe, sobretudo, a figura principal do professor de educação infantil. Ou seja, exigia a presença de um professor em sala, o professor não existe, quem são os professores são as próprias TDIs. Então, pela simples ausência de um professor nas creches, automaticamente tem que ser reconhecido o direito das TDIs como professoras no magistério. E o que isso acarreta? Acarreta justamente a condenação do município ao pagamento de verbas, né,
retroativas, no limite de 5 anos, aos profissionais que estão atuando em desvio de função. Só que no caso das TDIs, nós estamos falando da classe inteira em desvio de função. São 2.200 servidores públicos, TDIs, atuando nas creches municipais de Cuiabá, em verdadeiro desvio de função, enquanto essa situação não é regularizada. O que eu quero dizer com isso? Que se há algum impedimento apresentado pela municipalidade para reconhecer o direito das TDIs, baseado, como a professora Rosilene disse, vocês estão tentando aplicar o golpe, vocês estão tentando quebrar o município. Pelo contrário, a situação da forma como ela já está aqui hoje é irreversível. Se toda a classe hoje ingressar contra a municipalidade, requerendo as verbas que lhes são de direito, por trabalharem mais do que as professoras do Sintep, por trabalharem como verdadeiras professoras dentro da creche, mas não ter o direito reconhecido como tal, se cada uma das 2.200 funcionários ingressarem com essa ação, com certeza haverá um substancial impacto no orçamento do município. Então, tendo em vista que essa situação já está clara, Perdão, Willy, perdão. Não, tranquilo, tranquilo. Nós somos parceiros, tá? Nós somos parceiros. Tranquilo. Nós somos parceiros Eu já vou encerrar então, minha fala também. Falar que é 2.200, eu acho que parece que é 2.200. Só o último concurso entrou quantos? Mais de 5.000 TDI já tem na rede, pelo amor de Deus. Já vou encerrar minha fala. Então, assim, tendo em vista os esclarecimentos, o que nós queremos deixar claro aqui, deputado Eliseu, vereador Sargento Joelso, executivo municipal que provavelmente está nos assistindo, Secretaria de Educação, população cuiabana e toda a classe dos TDIs, a situação hoje já está consolidada. O prejuízo alegado, ele já é irreversível. Então, o que nós buscamos aqui é que esse direito seja reconhecido pelas vias legítimas, quais seja, pela alteração da nomenclatura de forma política, através de um decreto, através de um ato do Poder Executivo Municipal. Nós queremos mostrar aqui que não há impedimentos e que também não buscaremos golpear o município. Essa situação já é de direito das TDIs. Então, através dessas considerações, nós clamamos para que, juntamente com o apoio político dessa Casa Legislativa Estadual, da Casa Legislativa Municipal, através do vereador Sargento Joelso, nós possamos, frente ao Executivo Municipal, clamar por essa alteração de nomenclatura. Lembrando que não estamos falando aqui de transposição, readequação de cargos. Nós sabemos muito bem a distinção e sabemos muito bem dos impedimentos legais, dos impedimentos constitucionais, que muitas vezes foram alegados pela Secretaria de Educação para simplesmente encerrar a discussão que estava sendo levantada sobre o direito à alteração da nomenclatura. Tanto assim é que, como citado pela professora Rosilene, e aqui já é para encerrar, eu cito 2 leis municipais daqui do estado de Mato Grosso que se referem à alteração de nomenclatura que estão vigentes hoje e que não tiveram sua constitucionalidade questionada e que os professores, que os servidores das creches foram reconhecidos como professores que são. A primeira lei é a Lei Municipal número 1462, 2008, do município de Poconé, que diz no seu artigo 1º, fica extinto o cargo de monitor de creche, constante da lei número 1423/2007, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos profissionais da educação básica. Afinal, ele finaliza assim. Os servidores do extinto cargo do monitor de creche, aproveitados no cargo de professor, somente atuarão na docência da educação infantil do município. E aqui, para finalizar, essa lei municipal é a que transformou as ADIs em TDIs, que foi promulgada pelo ex-vereador Roberto França, ex-prefeito, desculpa. Artigo 1º, parágrafo único. Artigo 2º, desculpa. Ficam criados os seguintes cargos: professor 3, professor 4, técnico de desenvolvimento infantil, dentre outros. Os seguintes cargos e funções entram em regime de extinção. Artigo 3º. Assistente, desenvolvimento e auxiliar de desenvolvimento infantil. Ou seja, essa alteração de nomenclatura já foi realizada pelo próprio município. Isso aqui foi publicado pela Gazeta Municipal. Então, não há, de todas as formas que nós possamos visualizar essa situação, qualquer tipo de impedimento para o direito aqui pleiteado por essa classe gigantesca, né, explosiva, né, nas palavras ali da professora Rosilene, né. Não há impedimentos para que esse direito seja reconhecido. Então, eu finalizo a minha fala aqui agradecendo a oportunidade de poder representar aqui, por um breve momento, essa classe, né? E
mais uma vez, clamar pelo apoio, pelo apoio político aqui deste Poder Legislativo, para que nós possamos, junto ao Poder Executivo Municipal e também utilizando como base para outros municípios do estado de Mato Grosso, promover as alterações necessárias para reconhecer o direito que, na verdade, já são de direito delas, que é serem chamadas de professoras. Obrigado pela fala. Senhoras e